É isso aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Nós estamos iniciando agora o nosso podcast de número 11º. Não, desculpa, eu falei errado. 11º, tá certo. É 11º? É 11º. Eu ia falar de número 11, mas tudo bom, tudo bem. Isso é pela falta de podcast dos nossos últimos 15 dias. Estamos voltando agora. De férias, né? Estávamos com uma mini férias, então, né? É que nem aquele jogador que fica um tempo sem treinar. Aí ele fica como que ele fica? O rendimento dele baixo, tem tudo mais, tem tudo isso. Mas estamos aqui de volta, vocês que sentiram falta, que nos mandou mensagem, que acharam que paramos, não paramos. Nós continuaremos até o final, a grande vinda do Senhor. Brincadeira à parte, nós estamos muito felizes. Tá muito feliz, Charles? Tô muito feliz. A gente passou essas 2 semanas aí comemorando o aniversário do nosso pastor, né? É verdade, parecia aniversário de judeu, meu amigo. Era um negócio que não acabava mais, era churrasco atrás de churrasco. Era o aniversário que o Senhor queria, pastor? Era. Tome aniversário. Tome aniversário. Todo mundo engordou uns 2, 3 quilos aí, né? Rapaz, Meu Deus. o nosso pastor, ele não vivia esse ambiente de aniversário. Toda vez que ele chegava a data, tão esperada a data de aniversário dele, acontecia alguma coisa. Aí o homem ficava sem a festa de aniversário dele, entendeu? Cara, mas foi 2 semanas de comemoração, né, meu Dessa amigo? vez sobrou festa, né? E haja festa e não tava fazendo nada e do nada vamos fazer um churrasco pra comemorar de novo. Já tinha comemorado a semana todinha. Eu enjoei de comer carne assada. Mas foi muita festa, eu já tava falando, rapaz, esse negócio já virou coisa de judeu aqui. Que é isso? Festa que não acaba mais. Não, foi festa que não acaba mais e foi muito bom. Mas a gente também sente muita falta da rotina, a gente gosta, a gente ama estar aqui, a gente ama estar produzindo conteúdo, né? E ainda mais assim, entre amigos, entre irmãos de diversas comunidades que nos assiste, que nos acompanha, a gente fica muito alegre. Eu quero aí te incentivar, você, por favor, curta, compartilhe, nos ajude, principalmente agora, porque nós vamos precisar de fazer engajamento e isso só acontece com nossa coletividade. Faça isso aí, curta, por favor, deixe um comentário, se possível, aí, e compartilhe pelo menos com um amigo, com alguém na qual você acredita que aquilo que nós vamos conversar nessa noite aqui, ou nessa tarde aí, ou pela manhã, se você estiver assistindo, vai acrescentar muito em sua vida. Amém? Glória a Deus. Show de bola. Pois bem, então, Charles, é sua vez, meu irmão. Eu quero começar aqui falando o seguinte. Se você que está nos assistindo aí, você é amante de hambúrguer, então você precisa conhecer a hamburgueria Mac Burger Manaus, aqui que está localizada aqui na Compensa. Quero dizer para vocês que lá o pessoal lá é artista. Os chefes de lá, eles fazem um hambúrguer artesanal assim maravilhoso, que é do seu jeito. Lá tem salad, tem... O que mais que tem lá? Os tem X-Bacon. Tem X-Bacon, tem cheddar, double cheddar. É uma maravilha, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Independente do horário que você tiver aí, abre o seu Instagram agora, pesquise Mac Burger Manaus, siga eles lá no Instagram lá. E se você, a partir das 18h30, já estão atendendo, você já pode clicar no link da bio, fazer seu pedido. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque crente que é crente come no Mac. no Mac. Come no Mac. O César é o único que não tá mais comendo no Mac, tá de regime, tá ficando em Poxa. forma, meu menino, tá ficando tão mais... Meu menino foi demais, hein? Ei, mas te falar, Tá dando resultado, cara. tá dando resultado. menino. Mas Quem te viu, quem te viu. Meu menino. Voltando com o pé direito, tá bom, vai, Tava com César, saudade fala. aí, César. tava com saudade. saudade. Eu também tava morrendo de saudade da mesa, né? Da gente aprender juntos aqui, Verdade, sentados nessa verdade. mesa. Né? A gente passou aí 2 semanas de folga, mas fez muita falta o podcast. Fez, a galera tá cobrando, É isso né? aí. A galera tá perguntando e fez falta pra gente também. Senti saudade de aprender com vocês, principalmente com você, meu mestre Murilo. Ah, Dali, tá bom, você diga isso, larga de modéstia, é brincadeira. E o nosso pastor, como o senhor está? Tá tudo bem, pastor? Tô Como ótimo. foi seu dia? Como o senhor Melhor está? impossível, tô tranquilo, graças a Deus. Tava com saudade de sentar aqui de frente com o meu amigo Charles Spurgeon. O César tá mais magro, né? Parabéns, César, tá mais bonito. O Murilo tá Sedentário ainda. O Murilo tá do mesmo jeito. Continuo do mesmo jeito. Mas glória a Deus, obrigado pela sua presença, você que vai assistir. Tamo junto, vai ser muito bom esse podcast. Aproveitando, pastor, o gancho que o senhor está falando, já comunique aí a galera dessa semana que nós teremos aí logo uma minissérie, aí, uma nova série de mensagens. Verdade, nós vamos começar a partir desse domingo agora, né? Uma nova série de mensagens chamadas Marcados pela Presença.
Então vai ser muito bom, eu convido você, não perde, né? Te programa, vão ser 4 domingos. E cada domingo vai ter um pregador aqui da MPC, da igreja que a gente faz parte da família espiritual, pastoreada pelo pastor Aldair. E cada domingo vai vir um pregador de lá, um pastor. E eles já fizeram essa série lá e agora eles vão fazer aqui com a gente. Então vai ser muito bom. O tema é Marcados pela Presença. Se eu fosse você, eu não faltava, tá bom? Já fica a dica aí. E não perde, né? Vem presencial, vai ter transmissão, acompanha, que vai ser muito produtivo. Domingo vai ser quando? Sem ser nesse no outro, a data? Eita, esse aqui vai ser dia 17, correto? Eu não lembro qual é o próximo. Calma aí, meu pastor. Procura aí que a gente já fala a data certinho aqui. 24. É isso aí, produção. 23. A produção tá muito rápida, né? Muito bom. Então é no dia 24 a gente começa a nova série. Glória a Deus. E o nosso assunto de hoje, diga de passagem, também é algo muito pertinente a tudo que nós vemos vivendo e como nós vivemos. Na verdade, esse assunto de hoje implica muito no que nós cremos, acreditamos e confessamos como fé. Vamos falar hoje, nessa noite... Vamos falar nessa noite. De novo falei nessa noite, porque é a noite, né? Na mesa, né? Hoje na mesa, tá bom? Porque a gente tá gravando à noite. Então, a gente vai falar nessa mesa hoje sobre disciplinas espirituais. Show. Meus irmãos, aqueles que acham que é chato, é oportuno, é cansativo. Rapaz, hoje você vai saber o quão isso é valioso, qual que é a preciosidade da graça de Deus por meio das disciplinas espirituais. E para aqueles, né, que são mais calvinistas, meus irmãos, aqueles que são homens que querem viver uma realidade, né, até um pouquinho mais folgada, né? Sou salvo e é isso aí, rapaz. Espere que o Senhor lhe pegue. Eu tô com um arminiano aqui do meu lado. Eu estou me adiantando, porque eu quero me antecipar pra vir piada antes. Não, eu vou fazer a piada, né? Que bom diga, né? Os arminianos são muito bons, né? São. Todos aqueles, é verdade, todos os irmãos que compreendem, né, a graça de Deus comum, né? Sim. Eles vão amar tudo aquilo que implica essa realidade vindoura, inclusive as disciplinas espirituais, não é mesmo, meu pastor? É verdade. Pra gente introduzir esse assunto, é importante a gente entender o que são as disciplinas espirituais, né? As disciplinas espirituais, elas fazem parte da prática cristã e elas são meios de graça. O que é meios de graça? Elas são oportunidades que o Senhor nos deu por meio do seu sacrifício para que a gente tivesse impressões, para que a gente se desenvolvesse, né, ao caráter de Cristo, né? O Espírito Santo nos convence, nos impulsiona a viver uma vida santa, uma vida piedosa, né? Uma vida que ama a Deus, mas a gente não vai conseguir viver essa vida apenas deitado, né? Em berço esplêndido, como diz o hino nacional. Quando a gente observa ali a vida do próprio Cristo, você percebe que o próprio Jesus vivia, né, uma vida, e olha que ele era o Filho de Deus, e ele vivia disciplinas espirituais. Em vários textos a gente vai ver Jesus se ausentando, Jesus acordando de madrugada e indo orar, né? Jesus jejuando. Começou seu ministério com isso, né? Com jejum de 40 dias já. Então, hoje a gente vai aprender um pouco sobre esses meios da graça de Deus que nos ajuda a nos desenvolver na nossa vida cristã, na nossa fé, na nossa rotina diária. Né? Tem uma galera que pensa assim, pô, me converti, eu tô frequentando uma igreja e eu vou participar só dos cultos no domingo, nos cultos dos jovens, mas existe uma beleza na vida comum. Na vida comum, né? Glória a Deus. Existe uma graça que a gente pode provar e viver ela por meio da nossa vida diária. E isso só é possível por meio das disciplinas espirituais, né? E é válido a gente falar aqui que as disciplinas espirituais, por mais que a gente viva um esforço para praticá-la, ela não é o meio, não é o nosso esforço que vai nos santificar, né? Lógico. Na verdade, o nosso esforço vai corresponder àquilo que o Senhor já está operando em nós, porque vocês concordam comigo que se eu estou sentindo desejo de orar, é porque o Senhor está colocando esse desejo dentro de mim, né? Se eu estou sentindo fome por Deus,
E eu vou corresponder isso de várias formas, seja por meio do jejum, por meio da palavra, por meio da oração e as outras que a gente vai aprender aqui. Isso foi gerado pelo Espírito. Então é lógico que as disciplinas espirituais é uma forma organizada que eu devo corresponder a uma atuação que o Espírito já está impulsionando em mim. Pera aí, pastor. O senhor já está complexando para os nossos ouvintes, meu pastor. Já está aprofundando no primeiro. Não passamos de 10 minutos, nem damos a apresentação. Não, é introdução. Isso A tá gente na nem introdução. introduziu ainda o assunto, né? Mas ele quer pregar, o pastor já vai lá. É o instinto mais forte, é o instinto que fala mais forte do que ele. Ele viu que o negócio é bom. Quando ele mandou para nós o esboço, ele já soltou assim e falou: toma no peito de vocês, te virem aí. Mas vamos lá, deixa aqui. A gente vamos separar então hoje esse assunto para tu ver quanto isso vai para lugares, né? Vai calcar lugares profundos aí. Sim, Nós, sim. de uma maneira sistemáticas, dividimos, né, em 3 blocos, né? Nós vamos falar então sobre as disciplinas interiores, né? Nós dividimos no segundo bloco as disciplinas exteriores, meus varões. E a terceira parte, as disciplinas comunitárias, né? O pastor já soltou aí algumas coisas que já se aplicam nisso. Só na introdução. Mas, pastor, vamos lá, amigos, né? Todos, né? Nesse sentido. O crente novo convertido, para começarmos, que para ele se situar normalmente, né? Porque esse assunto, eu não sei para vocês, mas esse assunto hoje cai com um peso, com uma roupagem completamente diferente, distinta, dentro, pelo menos, da minha experiência cristã, né, passada. Agora, com essa visão, né, do reino escatológico, de fé, né, e como o Senhor ele intervém na nossa história já nesse presente momento, e a graça comum, né, as disciplinas do Senhor já evidencia e nos resgata, né, essas expressões do reino vindouro. Muda completamente a roupagem para mim. Muda a forma de enxergar, né? Muda. Porque a gente está vivendo o presente com a verdade do futuro. Nossa, é exatamente isso. Sim. A gente recebe a imagem do Filho de Deus e agora a gente está sendo moldado à imagem desse novo homem por meio das práticas, por meio do Evangelho, por meio do Espírito que nos conduz a esse lugar. E eu acredito que é aí que está o ponto da questão, né? Porque eu acho que o maior desafio, né, de manter a disciplina é manter a constância na disciplina. Sim. Né? E quando você não entende muito bem o que você está fazendo e por que você está fazendo, exatamente, é difícil você manter constância. Sim. Né? Então eu vejo que hoje o maior desafio, tanto para os cristãos novos convertidos e para os cristãos que já se converteram há um tempo, muitas das vezes é manter a constância. Por muitas das vezes eu me peguei intercalando e sendo inconstante por causa disso. Mas aí quando a gente vai entender as verdades escatológicas, as verdades vindouras, isso vai mudar pra gente. Exatamente. Sabe aquele discurso, aquele velho jargão de que vamos voltar ao primeiro amor? E normalmente o cristão que diz isso pro mais novo, olha lá, ele tá no primeiro amor, é aquela pessoa que já está naquele... Caiu na vida monótona. Isso, na vida monótona, como diz. Perdeu a graça. Perdeu a graça. Já não vê beleza. Já não vê beleza, né? Não vê beleza em Cristo. Já não é nada novo, né? Não é nada novo para se conhecer, para se ver. Ele chegou num teto dele e ele acha que... eu não tenho mais nada para conhecer de Deus. Nossa, e morreu ali. Isso é muito complicado. É muito. E isso atinge grande parte dos nossos irmãos, né, na fé. Sim, é interessante a gente olhar esse parâmetro aí, como a gente está falando, porque as disciplinas espirituais, como eu falei no início, ela não nos santifica. Não são as disciplinas espirituais que nos santificam, né? E tem uma galera que acha e leva isso como rotina em achar que é o fato dele orar, o fato dele jejuar, o fato dele estar lendo a Bíblia ou praticando qualquer disciplinas espirituais que vai o santificar. Mas, na verdade, isso é um modelo de vida do novo homem. Nossa. Né? E pastor, então, falando dessa maneira aí, o cara ele pode estar lendo a Bíblia, orando e tá fazendo errado. Religiosamente, de uma forma religiosa. Então não está adiantando de nada, de certa forma, né? Mateus 6, Jesus, ele bate contra isso.
Quando ele vai falar sobre oração e jejum lá com os discípulos, o que ele fala? Ele aponta aos fariseus, ele diz, não façam como eles. O que os caras estavam fazendo? Os caras estavam orando. Estavam jejuando, estudando, e isso eram os mestres da lei. E Jesus disse, não façam como eles. Por quê? Porque eu acredito que a forma como eu desenvolvo as disciplinas espirituais tem muito a ver com a intenção do qual eu estou desenvolvendo. É possível que eu esteja fazendo a coisa certa com a intenção errada. Então, qual era a intenção dos fariseus ali? Eles estavam jejuando, eles estavam orando publicamente para mostrar, né, a sua santidade, a sua postura. Jesus até adverte dizendo, olha, eles fazem cara de tristes e tal, né, para mostrar que eles estão jejuando, né? E etc. Então, na verdade, as disciplinas espirituais, a intenção correta de praticá-las é justamente a questão de você estar bem com o Senhor, é de você buscar um relacionamento profundo, uma sensibilidade, uma intimidade, um deleite, como a gente tem falado muito sobre isso aqui na igreja. As disciplinas espirituais, elas vão me conduzir a um deleite em Deus diário. Então, eu não jejuo, eu não oro para expulsar demônios, né? Isso é consequência, porque tem gente que diz assim, que pega o versículo que Jesus falou, isolado, né? Porque esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Não está expulsando nem os dela, quer expulsar os dos outros. E ele jejua só para expulsar demônio, né? Sim. O caçador de... Não, a gente... Caçador de demônio. Black, o caçador de demônio, tá ligado? Não, a gente desenvolve as disciplinas espirituais para manter esse relacionamento com Deus, né? Para que eu encontre esse lugar no Senhor, para que eu me desenvolva a partir de um chamado que o Espírito está me conduzindo a viver. Então, as disciplinas espirituais, elas vão nos desenvolver para a maturidade, né? Então, é importante a gente observar nessa ótica que pode ser, como o César falou, tem gente que está fazendo isso com a intenção legalista. Sim. Entendeu? Tipo, tem gente que ora e jejua para parar de sentir desejo de pecar. Mas aí, quando ele sai na rua, irmão, aí ele começa a sentir desejo de pecar. Porque, irmão, você que está assistindo, você pode jejuar 40 dias e 40 noites, irmão. Você vai continuar sentindo desejo de pecar. Sabe quando que vai passar o desejo de pecar? No dia que o corpo for glorificado. No piscar de olhos, que o arrebatamento do pré-tribulacionista, né, é no piscar de olhos. Mas a gente acredita que é o corpo glorificado que vai ser... Mas enfim, isso é outra... Aí ele joga, eu fico... Mas assim, só pra me jogar pra ti. Então, aí eu tentando, o César tentando amarrar o assunto. Onde é que eu tô, Murilo? Meu Deus! Não, calma aí, eu fui lá e vou trazer de volta. Mas, enfim, é justamente isso, sabe, gente, que a gente precisa entender. Não é uma mentalidade legalista que a gente vai praticar as disciplinas espirituais. Eu não me santifico praticando. Eu estou correspondendo a algo que o Espírito já está fazendo em mim. Tá Pastor, entendendo? sobre isso que tu tá falando, né, a relação entre a disciplina espiritual e a santidade, né? As disciplinas espirituais por si só, elas não vão gerar a santidade em nós. Sim. Mas a santidade dentro da santidade faz parte as disciplinas, Sim, disciplinas espirituais. Boa, e aí Charles. é bom a gente entender que ninguém é salvo pela santidade também. Sim. Ninguém vai ser salvo pela santidade nem pelas disciplinas espirituais. Mas uma pessoa salva, ela vai ter disciplina espiritual, porque isso vai ser uma evidência de que ela foi salva. Ela tem fome, ela vai querer. Então, né? se a pessoa realmente foi salva, as evidências de que ela foi salva, ela vai praticar as disciplinas espirituais e, consequentemente, ela vai viver uma vida de santidade. Que santidade é essa? É quando ela pratica essas disciplinas espirituais com a intenção, com a motivação correta, que é o amor por Deus acima de todas as coisas, né? É achar prazer em Deus. As disciplinas espirituais, elas vão me levar para esse lugar de achar prazer em Deus, o deleite, sabe? É o primeiro mandamento, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Elas vão me ajudar a chegar nesse lugar, né? De uma forma mais compreensível. Porque, vamos lá, né, Murilo? Tu pode colocar aí as primeiras disciplinas aí na mesa. Eu só vou colocar aqui, porque se deixar eu também eu vou falar muito. Eu vou deixar, então, acontecer aí, vocês falarem. Mas vamos lá, o que está implicando agora nesses primeiros passos que nós estamos discutindo acerca das disciplinas espirituais? É a leitura das Sagradas Escrituras. Que é as interiores, né? Isso, as interiores. Sim. A leitura das Sagradas Escrituras. Anota aí, gente. As meditações que nós fazemos
ao fazer a A leitura, partir da leitura. as orações que nós fazemos, ou deveríamos fazer a partir da leitura, e, consequentemente, o jejum. Sim. Né? Então, nisso se implica aí as disciplinas interiores, a qual nós estamos discutindo aqui, que ela deve ser, né, uma forma da evidência da santificação, a qual está inserido no reino de Deus, alguém que foi achado por Deus. Né? Porque, como o Charles colocou, né, uma pessoa que foi salva ali, que viveu essa realidade, ela vai ser empurrada para isso. Porque o processo de santificação vai nos levar a conhecer mais a Deus. E como que a gente vai conhecer a Deus? Por meio da palavra. A palavra que a gente lê, a gente está conhecendo a Deus intelectualmente. O nosso intelecto está provando de um conhecimento sobre Deus. Que a própria Bíblia vai dizer que essa palavra, além de tocar o intelecto, que é a alma, ela toca o espírito. Jeremias, a espada de dois gumes. Jeremias 9:24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. É isso Conhecer aí. a Deus. É conhecendo a Deus por meio da leitura. Então, essa leitura me leva a uma meditação. Né? O que é meditação? É eu parar e pensar sobre aquilo a qual eu estou lendo. A disciplina espiritual, ela vai além da apenas a motivação da santificação, né? Se a gente for observar. Ela é o ponto crucial do relacionamento básico com Deus. De conhecer a Deus. O texto que o Charles citou, né? Então, muitas das vezes, a gente vai na intenção de eu só preciso para me santificar, mas não nota e não observa que ali é um ponto de partida para uma construção de um relacionamento com Deus, de conhecer quem Deus é. A santificação é uma sinalização do reino de Deus, de alguém que foi achado pelo reino de Deus, por ser parte do reino de Deus. Então, a santificação, a parte dessa realidade, dessa concepção, é apenas a consequência de conhecer a Deus. Pessoal, mas bora trazer um pouco mais para a realidade das igrejas de hoje? Então, pode falar. Em que sentido? Pode mandar no sentido seguinte, que por muito tempo eu pratiquei as disciplinas espirituais, a oração, a leitura da palavra, o jejum, mas não com o motivo certo. Qual o motivo que muitas igrejas a gente vê e que não tem sido corrigido essa motivação? É pelo aquilo que Deus pode fazer por nós. A gente, às vezes, até para ler a palavra, a gente quer aqueles versos, aqueles versículos que vão falar daquilo que Deus vai me dar. Quando a gente vai orar, Senhor, eu quero isso, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um bom trabalho. Das minhas necessidades, para né? as nossas necessidades. Jejua para ter alguma coisa, Jejua para ter alguma coisa. E eu acho que isso é uma coisa que... Esse coração de pedinte, né? Isso. A gente sempre... Isso é meio cultural, a gente é levado a viver isso realmente nas igrejas. Isso é uma coisa que... ser humano. É do ser humano. E então, se for alimentado, cresce. A gente vê algumas comunidades que realmente empurram para ter um relacionamento com Deus, visando essa maneira aí, de ter um relacionamento com pedinte. Isso é legalismo, né? Isso que é o legalismo. É achar que por meio das práticas ali, de fazer o que a lei manda, é que a gente vai adquirir algo, né? E vocês sabem onde que eu acho o grande ponto crítico em cima desse pensamento? É que... inconscientemente, as pessoas que estão vivendo dessa forma, buscando a Deus não pelo aquilo que Ele é, mas pelo que Ele pode nos dar, a pessoa está se perdendo e não está amando a Deus acima de todas as coisas. E aí ela está praticando uma disciplina espiritual, mas ao mesmo tempo está pecando. Porque se eu pratico uma disciplina espiritual, mas o meu coração não ama a Deus acima de todas as coisas, isso é pecado. Cara, eu vou além disso que tu está falando. Ele não está adorando a Deus, ele está se auto-adorando. O fator da adoração dessa pessoa que faz algo como uma moeda de troca não é a Deus, mas é a ele mesmo. É ele mesmo. Porque o beneficiado de tudo isso é ele mesmo. Então ele está fazendo sacrifícios. Sacrifícios. Uau. Cara, isso é doideira. É doideira. Irmão. E aí eu vou citar uma coisa que Rodolfo Abrantes falou numa pregação dele, das linguagens de amor. As linguagens de amor do homem quais são? Deixa eu ver se eu vou conseguir lembrar das 5. Através da palavra de afirmação, através do presente, através do... O que mais me ajuda aí? Serviço. Através do serviço. Eu acho que eu anotei aqui. Deixa eu pegar os Tempo de dois. qualidade. Tempo de qualidade. E tem mais uma lá. Mas qual é a linguagem de amor de Deus? E aí ele vai falar na pregação dele. A linguagem de amor de Deus é a santidade. Que também faz parte das disciplinas espirituais. Deus não se importa com as palavras de afirmação que saem da nossa boca, como a gente citou dos fariseus.
Ah, você é isso, você é aquilo. Deus não se importa com o nosso serviço, Ele se importa com a nossa vida de santidade na presença dEle. Glória a Deus, que é o padrão que Essa é a linguagem de amor de Deus. O projeto de Deus dentro disso, né? Melhor, eu vou pegar um negócio aqui, talvez fique até fora. O projeto e o Fica à compromisso vontade, de meu Deus. presbítero, você tem autonomia para fazer isso. Vai, continua, Murilo. Ele se perdeu na linha de raciocínio já. Eu vou virar meme desse jeito. O Senhor está comprometido com o seu projeto. Né? Então, se o Senhor está comprometido com o seu projeto, a santificação ele está comprometido. Sim. E isso está inserido na realidade da sua comunidade, da sua igreja, Sim. né? Salvífica, né? Sim. Como a gente pode linkar, pastor, o César, Charles, como a gente pode ajudar a todos os nossos ouvintes e espectadores a compreender a motivação da santificação, das disciplinas do Senhor com aquilo que ele está comprometido, né? Que seria a sua glória e o deleite nosso em sua glória, no seu projeto, no seu propósito eterno. Eu penso da seguinte forma, trazendo bem para a prática, assim, né? As disciplinas espirituais, e só para desmistificar essa palavra disciplina, porque quando se fala de disciplina, logo as pessoas já assimilam como algo cansativo, isso, pesado. Mas a disciplina... Aqui no Brasil tem esse entendimento, Sim. mas para fora, em outros países, disciplina não é isso. Disciplina Aqui no é Brasil, organização, botaram né? disciplina como aquela matéria da escola. Sim. Ou Botaram então o castigo. como O um castigo que a castigo. gente lia na O castigo, igreja. Mas, na verdade, não era para ter esse entendimento da disciplina. Essa compreensão. É uma coisa boa. Disciplina tem a ver com ensino, né? Tem a ver com conteúdo, com desenvolvimento. Então, quando se fala de disciplinas espirituais, trazendo bem para a prática assim, a gente assimila como algo ruim, mas na verdade é algo bom, porque vamos fazer uma leitura sociológica, né? Social aqui. Eu acredito que as disciplinas espirituais elas precisam ser levadas dessa forma organizada, porque a gente vive em um mundo muito acelerado, sabe? Em um mundo muito caótico, muito cheio de demandas, né? E às vezes nós como cristãos, e isso não é de hoje, é desde antigamente, nós somos muito propícios a sermos engolidos pela rotina diária, né? Pela nossa forma de vivência, como de alguém que vive uma vida na terra, né? Mas que compreende que está peregrinando nessa terra. Então, as disciplinas espirituais, elas estão ali mais para nos levar, como eu falei, para que a gente possa corresponder a algo que o Espírito está gerando em nós, mas nós praticamos elas de uma forma organizada, disciplinada, para que a gente não seja engolido, né, pela forma de viver pelo desta presente, era. Né? É isso aí. Então, por que eu estudo a Bíblia uma vez por dia, 1 hora por dia? Porque eu tenho trabalho, eu tenho estudo, então eu tenho que ser disciplinado para que todo dia eu esteja ali conhecendo um pouco sobre o meu Senhor. E essa deveria ser a nossa motivação? A nossa Sim, motivação. conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. Isso Estar diante do nos Senhor. coloca também no ponto da esperança, da nossa esperança sempre está ativa. Sim. Né? Quando eu não tenho uma disciplina espiritual, quando eu não leio a minha Bíblia, eu acabo esquecendo da minha esperança. E eu sou fadado a dar uma A dar uma fracassada. dar uma fraquejada ali, Fraquejei. a ser pego pelas manipulações dessa era. É isso E mesmo. o cansaço, né? O O cansaço, o cansaço. desânimo. Sim. Qual é a grande razão da igreja se encontrar muitas vezes cansada, que é um grande problema atual, Que né? chega na questão do sono, né? Sim. Explica mais, pastor, por favor, do sono espiritual, né? Porque tá nisso, né? Sim, as pessoas estão dormindo, elas estão vivendo um sono espiritual, elas estão inerte, né? Vivendo um cristianismo muito comum. Na verdade, foram engolidas pelas demandas dessa era. Não consegue desenvolver uma vida do presente que aponta para o futuro, uma igreja relevante, uma igreja vibrante, uma igreja espiritual, uma igreja que está conhecendo a Deus, que está prosseguindo em conhecer a Deus. E como que a gente vai permanecer em meio a todo esse sistema global que nos impulsiona Pro contrário, né? ao contrário, Ao oposto. né? É através das disciplinas espirituais. Lendo a Bíblia, eu estou conhecendo mais meu Deus. Meditando, eu estou trazendo aquilo que eu estou estudando sobre o meu Deus para dentro de mim. Orando, eu estou conversando com Ele.
né? Jejuando. O que é o jejum? O jejum é alguém que está humilhando a sua carne por meio se abstendo de algum tipo de alimento, e ele está humilhando a sua carne para gerar arrependimento e quebrantamento. Então o jejum, eu não jejuo para comprar carro. Renunciando os prazeres dessa carne para buscar em primeiro lugar Deus. Sim, eu não faço jejum para comprar carro, casa, entendeu? Para expulsar demônio. Mata a carne para pedir algo para a carne. Eu estou jejuando para humilhar a minha carne e gerar quebrantamento e arrependimento no meu espírito, para que eu esteja sensível, para que o Espírito molde a minha mente, o meu coração acerca daquilo que eu tenho meditado e orado. Entendeu? Então, isso é muito importante, que todo o cristão, não é só pastor, não é todos, só líder, né? É todos os cristãos devem, ainda mais hoje no mundo pós-moderno, século XXI, daqui para frente, irmão, é só evolução, né? É só evolução. Daqui para frente, o trabalho desse sistema do anticristo é nos distrair, é nos dar demandas, nos deixar tarefados, nos estimular, e até mais, nos estimular com prazeres. Porque se tu lê a profecia de 2 Timóteo, capítulo 3, que Paulo vai falar para Timóteo, ele diz bem assim: nos últimos tempos serão dias difíceis. Aí ele vai dizer: homens serão amantes de si mesmo. Aí ele vai dizer: terão mais prazeres no mundo do que prazer em Deus. Nossa. Isso significa que o sistema ele vai trabalhar em cima dos prazeres. Ele vai estimular os prazeres das pessoas. Através do que hoje a gente já vê, a pornografia. Tudo, né? Praticamente. Isso, a pornografia, o marketing pesado em cima de alimentos. Então, o sistema ele vai trabalhar para que o homem viva uma autossatisfação. Exatamente. Fora de Deus, né? Fora de E Deus. a gente não vai nem tão longe. As redes sociais, as coisas básicas que a gente pode observar do nosso dia a dia, que a gente não vive sem. Né? Que nos rouba, né? Que nos rouba tempo. O e a próprio gente desejo de ter uma vida boa Isso. já nos tira do desejo do que Sim. Deus tem para nós. E que as redes sociais estão pregando diariamente nessa vida falsa de pessoas que vendem uma imagem de uma vida que elas não vivem na vida real, né? Arrasta para cima e então a pessoa ela vai fundo nessa questão. E o distanciamento de Deus ele é muito grande, né? Sim. Por conta da falta dessa vida. Estamos vivendo uma era de distrações, né? Sim, e se a gente não estiver ali disciplinadamente praticando as disciplinas para estar nos deleitando em Deus e ter prazer em Deus, provavelmente nós vamos ser manipulados em ter prazer em outras coisas menos em Deus. Exatamente. Bom, continuando aí. Isso vai amplificar, isso vai continuar gerando para nós chegarmos no segundo ponto agora, que é as disciplinas exteriores. O que está conjuntado a isso aí? Simplicidade, Sim. solitude. Algumas pessoas pensam que solitude está atrelado aí a estamos vivendo uma questão interior, mas se dar um tempo, né, que nem Jesus se sai, né, e vai ao deserto, é uma atitude de disciplina exterior. O serviço e a generosidade. O que podemos falar, então, sobre isso dentro dessa realidade? O que a gente pode começar a falar, César? Até uma dúvida, né, com relação a isso aí, né, para a gente colocar na mesa. As disciplinas exteriores, elas vão ser frutos das interiores, né? Isso mesmo. A partir do momento que a gente tem um relacionamento com Deus, né, a partir das disciplinas interiores, né, que nós vemos aí como leitura da palavra, meditação na palavra, a oração, o jejum, essa vida comum, prática, né, a gente pode colocar aí como feijão com arroz do crente, ele vai culminar nas disciplinas exteriores, né? A gente vai chegar ao ponto de ter uma vida de de aprender a viver em solitude, né, de poder prestar serviços, né, e de ser generoso. Eu acredito que antes de viver as interiores é meio difícil viver as exteriores. Sim, por que é exterior, né? É bem válido a gente falar isso. As interiores, ela vai implicar em algo que vai mexer aqui dentro. Mas as exteriores, a gente vai forçar a praticar elas. Entendeu? Por isso que a solitude, um exemplo, a gente tem que forçar em estar sozinho. Isso. Porque tem gente que, cara, ficar sozinho pra gente é coisa de outro mundo, é louco. Tem gente que não consegue ficar sozinho com ele mesmo, entendeu? Porque
ele fica tedioso, ele está sempre ao perto. A solitude também é muito a ver com estar sozinho com Deus, né? Sim, também. Não é estar solitário, né? É diferente. É diferente, né? O solitude é alguém que ele, por si próprio, ele se retira. Isso. Com uma intenção de estar sozinho com ele mesmo e com Deus. Por que sozinho com ele mesmo? Porque ele vai olhar para dentro, ele vai observar dentro dele a partir... Vai se analisar. Isso, ele vai... As vozes cessam, né? As opiniões cessam, o que vai ficar ali é ele, Deus, para entender o que Deus quer, o que de fato ele precisa mudar, o que ele precisa retornar. Então a solitude ela é importante, né? A gente precisa praticar a solitude. Então, quem não vive as primeiras práticas, vamos colocar assim, vamos categorizar, né? Vamos categorizar. As pessoas que não vivem esse primeiro ponto, né, da santificação, das disciplinas que fazem parte da santificação, dificilmente ela vai viver a segunda e até mesmo a terceira parte, então, consequentemente, sim. é isso, né? Sim. Dentro desse processo. Sim, porque, por exemplo, a simplicidade é outra coisa que a gente tem que forçar em nós, a simplicidade. É a contramão simples. do mundo, a simplicidade, né? Pois é. A gente vê o exemplo de João Batista, né, cara? João Batista foi o homem mais simples que eu vi. Sim. E o que Jesus falou de João Batista? Vocês lembram lá? Eu lembro que não haveria homem maior na terra do que João Batista, né? Porque e o que estava notório na vida dele era a simplicidade. Sim, né? era um homem simples. Se a gente for falar da simplicidade, né, da generosidade, do serviço, da solitude, se a gente for olhar pela perspectiva humana, isso é impossível de viver. Sim. Por isso que entra esse ponto que o Murilo falou, porque aqui, eu humanamente falando, não tem como viver, a não ser se eu tiver inserido aqui nas disciplinas interiores, né? Sim. Porque é o Espírito me conduzindo, através dessa vida de santidade, a externar isso, né? Então, isso são... Como é que a gente pode colocar? Isso são... Enfim... Por isso, César, que eu jogo uma polêmica aqui na mesa para nós. Por isso que eu sou muito desconfiado com esses artistas gospel, que ostenta que nem maluco. Agora entra o que eu ia dizer. Tá Pronto, entendendo? agora amarrou. Porque eu ia falar assim, performance. Performance. Entendeu? Os caras que... Quando você vê um cara ostentando demais, performance, o cara isso. sem simplicidade, cara, sabe? Não tem simplicidade. É lógico, uma coisa é a gente ter uma casa boa ali, um carro legal e tal, você ter ali uma vida que dê para você viver confortavelmente, mas a gente vê uma galera ostentando, cobrando cachê para pregar de 40 mil reais, tá entendendo? O cara fazendo viagens internacionais, comprando Porsche e dizendo que Deus me abençoou por isso, sabe? Cadê a simplicidade dessa pessoa, né? O maior evangelista da nossa era, Billy Graham, um dia foram perguntar dele, né? Foram a fiscalização monetária dos Estados Unidos foram perguntar dele, cara, o que tu faz com o teu dinheiro? Porque o tanto de dinheiro que entrou e saiu da tua conta, tu deveria ser um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. E Billy Graham respondeu dizendo que estava na África, estava na Amazônia, estava em países que faltavam muçulmanos, porque o que entrava para ele investia em missões e ficava com ele apenas aquilo que ele precisava para viver e sustentar a família dele. Sabe o que é engraçado? Para as pessoas, diga de passagem, né? Os cristãos muitas vezes acham até contraditório. Sim. Ele optar, né, por uma vida mais simples. Sim. Né? Outra coisa... Que é pregado uma teologia da prosperidade. Quando eu entro nessa questão da ostentação... Que o homem precisa governar e ter tudo que ele quiser. Exatamente. Essa questão aí, o cara até se sente um peixe fora d'água, porque os caras que estão ostentando... A pessoa chega a se questionar, será que eu estou sendo o crente certo? Exatamente. Por quê? Porque eu tô vivendo um negócio aqui meio complicado e o cara está ostentando lá de tal forma. Normalmente, quando nós pensamos no estereotipo de um cristão a qual nós precisamos seguir, olhar e falar assim, aquele ali é um cristão a qual eu tenho que seguir. Quem, assim, Murilo? A performance. Quem? Ah, não sei. Normalmente um famoso, assim... Fora da Não vou me comprometer. Vou me comprometer Tá com certo. nomes, né? Mas se quiser eu começo com a letra D e termina com Dave Leonardo. brincadeira à parte, brincadeira. Brincadeira, Dave. Brincadeira, sério.
mas normalmente a gente pensa assim, ele tem grana, tem dinheiro, tem fama. Deus é com ele. Deus é com ele. E isso aí quer ser um cristão próspero, isso quer ser... Deus é com ele. Olha só, como nós vemos, Invertemos os valores, os princípios, aquilo que sinaliza de fato o reino de Deus, né? São completamente contraditórios, são inversos, né? É bem cabuloso isso Hoje, aí. se a gente vê uma pessoa fazendo voto de pobreza, é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. O cara fez voto. Que tá doido? Tá maluco. Tá maluco. O cara sem noção. Mal sabe que de fato está assado ali, né? E os missionários que sofrem, meus amigos, com os Esquece. comentários maldosos dos irmãos? Eu não quero nem voltar para São Paulo. Os missionários são, né? Mas enfim, não vamos tocar nessa ferida. Mas é interessante, né? A gente saindo um pouco da simplicidade, vindo um pouco aqui para a generosidade, pegar os nossos irmãos avarentos. A generosidade, ela é uma coisa que a gente tem que forçar também. Outra coisa. Né? Ela é uma disciplina espiritual que, por meio de alguém que está nesse processo de santificação, você tem que praticar ali, você tem que ser regular, você tem que... É forçar, irmão, porque vai ter mês, vai ter o agosto, né? Mês de agosto é complicado. Vai ter um janeiro, né? Vai ter momentos ali da vida que você vai, sabe? Você vai estar muito apertado e você é capaz de negligenciar. Isso é muito comum na questão ali, às vezes, do novo convertido que chega na igreja, ele não tem aquele costume de contribuir, né? De orar, não vamos colocar tudo, pastor. Contribuir, orar, sim. né? O que mais aqui nós estamos... Não, mas eu acredito, Murilo, que o cara que não cumpriu a leitura, os primeiros não tem como Muito cumprir difícil ele vai seguir, os gente. exteriores. Sim. É muito difícil. Mas é importante a gente frisar que a Ou ele generosidade... pode até cumprir, mas vai cumprir com motivação errada. Sim, Muito possivelmente. é importante a gente frisar que a generosidade... É muito importante. Ela não é o espírito que vai desenvolver ela, não. O espírito ele vai até tocar em nossos corações, como a palavra de Deus diz, mas é a gente que tem que praticar? Tem que praticar. A generosidade é a gente que tem que praticar. E não tem a ver só com dar oferta ou dízimo na igreja, mas tem a ver com ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Né? Em semear na vida dos missionários, né? A Tem última a vez ver totalmente com gratidão e amor, né? Sim, ajudar alguém, abençoar. Ser uma pessoa generosa não é só dar dinheiro. Posso falar, pastor? Me permite sem querer Pode cortar? Pode falar. E lembrarmos muito bem de que a traça e o ouro, né, serão corroem. Isso. Quando nós praticamos a generosidade, quando nós praticamos de maneira a liberalidade de maneira voluntária, nós estamos sucumbindo o mundo e a cosmovisão que o mundo tem acerca da propriedade, né? Do domínio, da falsa sensação de domínio, poder e governo que o dinheiro nos traz, né? E prazer. Então, nós... Por meio da disciplina... Estamos abdicando, né? Exatamente, nós estamos abdicando. É importante a gente falar também sobre esse ponto da generosidade, é que às vezes a gente tem muitos irmãos que têm recursos, né? Mas por conta da avareza, eles não são generosos. E, por outro lado, irmãos que nem têm tanto recurso são muito mais generosos do que esses irmãos que têm, né? Os irmãos da Macedônia. As viuvinhas. As viuvinhas. Entendeu? Então a gente pode observar, e você, irmão, que tem um recurso melhor e talvez esteja aí ainda não cumprindo essa disciplina espiritual, que Deus te pegue nesse momento. É verdade, irmão. cara. Vamos abrir essa mão. E a generosidade, Cezão, também tem a ver. Às vezes o cara diz, eu não tenho dinheiro, mas o cara sabe fazer algo. Sim. Ele tem tempo, ele pode ajudar alguém. Apareceu uma oportunidade. É serviço, né? Isso, é o serviço. Ele está disposto a fazer, ele ajuda, ele está ali. Então, essa generosidade é alguém que está com o coração disposto a se doar. Sim. Às vezes tem pessoas sofrendo na comunidade e às vezes a gente não se importa com isso, né? Sim. Tem irmãos que estão vivendo talvez alguma questão complicada, né? E você pode oferecer um serviço, você pode oferecer, de certa forma, a sua generosidade e isso é o cumprimento dessa disciplina. Eu já vi em comunidades que eu já congreguei, né? Antes da Acender e tal. De eu ouvir mesmo irmãos ali falar bem assim, eu vou estar dando dinheiro para vagabunda? Se quiser vai trabalhar, irmão, eu trabalho, sabe? E às vezes não interpreta a ocasião que a pessoa está passando, né? Não interpreta. Uma coisa é você dar para alguém que está pedindo na rua.
Outra coisa é você falar isso de um irmão na fé, que professa a mesma fé que você, Da que sua está família ali, espiritual, da tua né? família espiritual. E que também tá não lê a ali. Bíblia, né? Eu lembrei no versículo que fala que aquele que dá esmola, ele empresta a Deus. Sim, Cara, olha o peso desse versículo. sim. E o Paulo ele vai falar também que nós temos que dar assistência primeiro aos da família da fé, né? Tem um versículo que fala sobre isso. Então, cara, é interessante porque na Bíblia, no Novo Testamento, fala mais de dinheiro do que de oração. Fala mais de doação do que de oração. E não quer dizer que Deus vai, que porque a Bíblia fala mais de dinheiro do que de alguns outros assuntos, que a nossa vida vai ser uma vida cheia de regalias. Sim. Mas quer dizer que o nosso coração não pode estar nesse dinheiro, mas tem que estar em Deus. Por isso E Deus é se justamente preocupou tanto em falar disso na sobre Bíblia. isso, é isso aí, porque ele sabe que nosso coração vai estar muito inclinado para esse tipo de coisa. Não é Inclinado para a sobre, avareza. não é sobre o que eu vou receber, mas sim sobre o que eu vou dar, É né? isso Sobre o que aí. eu vou liberar sobre a vida dos E o meus próprio irmãos. Jesus, quando encarnou, sendo Deus, encarnou, veio se tornar homem aqui entre nós. O que ele mais fez foi dar. Sim. Ele não veio receber, ele Ele veio deu a dar. sua vida, ele deu né? a sua vida. O maior exemplo de generosidade. É Cristo. Vamos lá, terceiro ponto agora. No terceiro ponto, então, agora entra a confissão, a comunhão, a adoração e o culto público entra como uma disciplina espiritual. Comunitárias, são as comunitárias. Comunitárias, perdão. Olha só, olha onde nós então chegamos, então. Cara, eu quero puxar a confissão, cara. Vai lá, pastor. A confissão, ela faz parte dessas disciplinas comunitárias. Tem gente que pensa que confissão não é disciplina espiritual, mas é disciplina espiritual. O que seria a confissão, pastor, para quem não sabe? Confissão é confessar as nossas tentações e pecados. Tem uma frase que diz assim, é melhor confessar tentação do que pecado, né? Então, a gente confessa tentação, mas também confessamos pecado. A confissão ela precisa fazer parte da prática da família na fé. Ela é comunitária. A própria Bíblia diz, confessai-vos uns aos outros para que seja curado. Aquele Tiago que confessa 5,16. e deixa, alcança misericórdia, né? A questão da confissão ela é comunitária, por quê? Porque além de você confessar para Deus, algumas coisas você vai ter que confessar para alguém também. É lógico, alguém maduro, alguém de confiança, você não vai estar falando a particularidade para qualquer pessoa, né? Mas a confissão, tem uma frase que diz assim, que a confissão é o maior ato de intimidade que alguém pode ter com outra pessoa. É isso mesmo. Quando você tem total liberdade de confessar, seja ele tentação ou pecado, para que você, a partir dali, você seja Tem abertura, absorvido daquilo que lhe culpa. A confissão ela é tão importante que, enquanto você não confessa, é como se aquilo ainda tivesse poder sobre você. Eu estava conversando com dois irmãos da igreja agora mais cedo a respeito de confissão. A gente estava falando sobre isso aleatoriamente. Chegamos nesse assunto. E a gente compartilhou sobre alguns pecados que conseguimos vencer, inclusive cada um falou sobre um pouco, né, a partir do momento da confissão. Né? Então, muitas das vezes a gente quer se camuflar, né, quer se esconder, mas nós temos a oportunidade em uma igreja saudável, né, em uma igreja bíblica, como o pastor falou, com pessoas maduras, né, de confessar e entender que eu posso ser liberto através daquilo. Porque eu confesso algo para o Murilo, de certa forma, o Murilo ele vai me ajudar com aquilo. Porque ele vai sempre, de certa forma... E aí, César, como é que está aquela questão? Está vencendo? Está me fiscalizando. Vai orar. Vai orar por mim, entendeu? Então, ele vai fazer esse papel e esse papel, de certa forma, vai me fazer ser liberto de certas situações. E fora que existe um princípio espiritual nisso, cara. É interessante. Quando você confessa, é como se uma jaula fosse aberta. É interessante isso. Confessou, abriu a jaula, parece que saiu algo, né? Tirou um peso. Você não está ali no obscuro. Então, no obscuro é como se você tivesse... Tem caminhos para acusações, caminhos para opressões, mas quando você confessa, aquilo, né, de alguma forma é dissipado. Então, por muito tempo, isso hoje é muito pouco praticado. Por vários motivos. Primeiro, pelas pessoas, algumas delas não entender a sua natureza caída,
não sabe que dentro delas existe uma natureza pecaminosa que peca em pensamento e etc. É uma surpresa, né? Isso. Por outro lado, às vezes é porque tem igrejas que não desenvolveu isso daí, e as pessoas elas até querem confessar, mas não tem confiança, porque às vezes contou uma situação para alguém e a igreja toda ficou sabendo, né? Pronto, agora a igreja tem que confessar o fofoca. Aí a igreja deixou de ser saudável, né? Aí daqui a pouco a irmãzinha é aquela questão, né? Eu vou contar só pro meu melhor amigo. Aí o melhor amigo vai contar pro melhor amigo melhor de amigo. todo mundo. O melhor amigo é melhor amigo de todo mundo. Esse ponto aqui, a gente vai pro ponto B, ele fala da comunhão, né? Uhum. É importante que o ponto A aqui, que é a confissão, só vai existir se houver comunhão, uma verdadeira comunhão, né? Sim. E a uma coisa puxa a outra. A verdadeira ausência... Vamos resgatar aqui até um trecho aí do nosso seminário teológico aqui na nossa igreja, que foi o que é o Evangelho. Né? Um dos pontos essenciais, os pilares, para uma santa confissão e comunhão é a fé. Sim. É a comunhão que provém da fé. Fé. Isso, que tem seu fundamento no Senhor, que tem seu fundamento naquilo que Cristo estabeleceu, alicerçou. Por que isso? Porque normalmente as pessoas querem viver comunhão por comunhão. Uhum. Né? Que a crença pela crença. A gente estava conversando isso, né? Poucos dias atrás. Né? A crença pela crença, a comunhão pela comunhão. O que, consequentemente, faz com que as pessoas não compreendam o projeto e o plano salvífico de Deus. A restauração de Deus, por isso que aí tem essa de... Implica um monte de coisa, mas implica na pessoa não confessar o pecado. Implica em as pessoas não ouvirem, eles não estar preparadas para ouvirem confissões de pecado. Sim. Né? Afinal de contas, existe uma performance que precisa ser preservado. Né? Uma boa imagem. Uma reputação. Uma reputação maquiavélica. Isso. Então, assim, é uma bolha em que parece até a pirâmide. Né? Quem conseguir preservar mais tempo... ganha o reality. Ganha o reality. Quem conseguir sustentar o personagem vai ganhar o reality. Então, assim, é um tal de autopromoção. Como que é promoção, né? É promoção, né? Se autopromover, né? Esse negócio. Então, louvado seja a mim, toda a glória seja dada a mim. E você vê, né? E isso por conta do quê? Essa distância que a igreja tem do que do que é proveniente a verdadeira comunhão, que consequentemente vai trazer a confissão e as outras demais santificações e disciplinas. A comunhão, cara, ela não é uma opção da igreja. Nossa. Ela é uma obrigação. Não tem como você falar que você vive algo concernente à salvação se você não for introduzido na comunhão. Porque até o processo de santificação, ele tem tudo a ver com a comunhão. Porque nesse processo de santificação, a gente pensa que o processo de santificação é só algo que é gerado por meio... Do Espírito Santo individualmente. Isso, do Espírito Santo individualmente. Não, né? O meu é ferro afiando ferro. Boa. Né? Até os motivos, né? A pessoa acha que Deus tem um plano específico para a vida dela e ela faz tal coisa pelos planos específicos individuais. Deus tem uma promessa para mim. E aí, os meus inimigos, né? Os irmãos, alguns viram inimigos. Então, os meus inimigos que atacarem essa promessa em mim, não é irmão. E vai ser castigado. E vai ser castigado. Aí vira um pé de guerra. Facções. Quem é o filho preferido de Deus? Quem é o José de Deus, né? E aí Paulo se retroce no túmulo. Meu Deus do céu! Aí as pessoas entram naquela, né, esperando a igreja, né? Aí, o que é isso aqui, gente? Aí ela começa a comparar, nossa, em tal lugar é melhor do que ali, porque, gente, ali é um negócio que eu não entendo. É doido. É doido lá então, dentro. cara, é assim na comunhão, porque não é fácil viver comunhão. Não é fácil viver dentro de uma comunidade de fé. São pensamentos diferentes, são personalidades diferentes. Um é calvinista, o outro é arminiano. Eu tinha que fazer essa piada. Então, existe muitas diferenças, cara.
né? E tem muita gente Mas que se for olhar para a diferença, não vai conseguir. não vai, porque só que assim, são as diferenças que nos aperfeiçoam, né? né? Sim, faz Mas- parte mas do embora- aperfeiçoamento. embora Mas esse amor todas está as diferenças- relacionado totalmente com a gente olhar para o nosso irmão, para o nosso próximo, em vez de olhar a diferença dele, olhar ele como um filho de Deus. Sim. É esse ponto, né? Embora todas as diferenças, existe algo em nós que é comum, né? Isso. Sim, que é o Senhor. Que é o Senhor. Todo mundo está almejando a mesma A coisa. mesma coisa. Então, o algo que é comum, que é o Senhor, é muito mais importante do que as diferenças. Sim. É por isso que quando eu vou voltar a mencionar, eu falei que as pessoas, por negligenciarem a compreensão do que é a verdadeira comunhão, elas acabam não vivendo a verdadeira comunhão, que é o que vem pela fé. Sim. Em Cristo Senhor Jesus e sua promessa, né, o seu evangelho. Então, aí elas tornam o quê? O que faz eu ter comunhão contigo, César, é a reciprocidade. Sim. Logo, quando não há reciprocidade, consequentemente, acabou, irmão. Acabou a É o nossa serviço, comunhão. meu pastor, é aquilo que eu posso te oferecer. Sim. Até o momento que eu estou te Você oferecendo... gosta, mas você não ama. É a Isso, moeda não é de amor. troca, É a né? moeda de E troca. enquanto você Acabou tem algo o para me serviço, oferecer, eu me acabou. relaciono com isso. É isso aí aí. a gente vê se existe de É fato isso aí. a verdadeira comunhão. É isso aí. E isso aí, a palavra de Deus vai dizer que a pessoa que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, o seu irmão, não é mentiroso. Sim, Então, a pessoa que não ama o seu próximo, ela não ama nem a Deus. sim. A verdade não está nela, né? Então, O amor dela tá maquiada, só pra... tá só pra maquiado, ela, é uma maquiagem. né? E, cara, o que tem de pessoas vivendo em igrejas com esse pensamento individualista, porque o inimigo da comunhão é o individualismo. Individualismo, né? O inimigo da comunhão é o individualismo. Magoados porque o irmão pisou no pé dele. Isso, eles não sabem lidar com as indiferenças. O ego deles é desse tamanho. Então, se uma coisa ele não gostou, né? Eu não gostei da parede, eu não gostei que o pastor falou aquilo, eu não gostei porque o irmão me olhou dessa forma, eu não gostei porque chamaram todo mundo e não me chamou, sabe? Aí fica só... Você vai olhar, você parece que a pessoa ela é o centro das atenções. Então, essa pessoa ela é individualista, ela não sabe viver em comunhão. Às vezes, Deus permite que situações aconteçam para nos expor para nós mesmos. Boa. Entendeu? E a gente precisa... E onde é que a gente vai viver isso? Na comunhão. É na comunhão que ferro vai afiar ferro. É na comunhão que o que eu não sei eu vou aprender com o César e o que o César não sabe ele vai aprender comigo. Uhum. Às vezes, Paulo fala lá no versículo da Santa Ceia, ele diz bem assim... É bom que haja divergências entre vocês, né, para provar quem é maduro ou não, quem é entendido ou não. Então, às vezes, é até legal, porque isso a gente aprende com isso, porque, às vezes, a gente, como pastor, como alguém que cuida de uma igreja, a gente tem uma tendência para evitar conflitos dentro da igreja, né? A gente não quer que tenha conflitos dentro da igreja, mas, na verdade... A gente não está aqui para administrar conflitos, não. A gente está aqui para ensinar as pessoas a caminhar para o céu. E os conflitos, às vezes, vão ter que acontecer para que as pessoas sejam... Às vezes, alguém vai ter que ofender o outro para que aquele outro perceba que o comportamento dele é errado. É errado. E, às vezes, um vai ter que chamar a atenção do outro e ele não vai gostar... Ou então vão fazer uma reunião de voluntários e vão tacar-lhe o pau, como fizeram com o meu discípulo Breno, que eu subi aí, que tacaram o pau nele na reunião, dizendo que ele é individualista, mas Deus está ensinando ele a ser comunitário, né? Então meteram... Espera um minuto. E aí, do nada, a gente tem uma pausa aqui. Vamos lavar uma roupa suja rapidinho. Mas assim, meteram... Não, eu estou só dando um exemplo, né? Mas e aí? Ele vai ficar com raiva? Não, ele tem que baixar a cabeça e aceitar. Por quê? Porque se estão falando isso para alguém, para nós, é porque estão nos aperfeiçoando para a nossa melhora. Tá entendendo? Eu vejo um ponto aqui muito interessante que não está aqui, né, pastor? Mas algo que ajuda muito nisso aqui é o exercício da humildade, né? É, verdade. O exercício da humildade, de eu ser humilde, né? A gente pode notar isso que é uma das maiores características de Cristo. E para a gente vir para esse seio da comunhão, de viver comunhão, nós precisamos ter um coração humilde. Isso é legal, porque nós falamos dessa forma sobre as disciplinas nessa perspectiva mais ampla,
faz com que as pessoas vejam, e para que todos nós enxerguemos, o quanto isso não faz parte da realidade caída humana. Tá? Isso tudo é uma... Por isso que no início do podcast Sim. nós iniciamos... Disciplinas espirituais são meios de graça. São meios de graça, irmãos. Tá entendendo por que isso é um meio de graça? É a evidência da graça, é o favor do Senhor no meio de nós, é a própria bênção do Senhor. É o Espírito nos potencializando a viver isso, cara. Entendeu? Então, isso... esquece a ideia de tentar acoplar isso ao mundo de uma forma em que você acredite que o mundo por si só fomente isso. Não. E nem você mesmo. Como se o mundo fosse nos dar ferramenta para viver esse tipo de estilo de vida, mas não vai dar. Não dá. Exatamente. Não existe comunhão no mundo. Não existe. Agora vamos lá. Os relacionamentos no mundo é troca, é reciprocidade, é tudo aquilo que a gente falou aqui, menos uma comunhão verdadeira. Essas disciplinas espirituais, né, pastor, são ferramentas que o próprio Deus disponibiliza para nós, para os salvos. para a gente potencializar o quê? Para a igreja. Potencializarmos o nosso espírito. Sim. Que só quem vai ter necessidade, só quem vai conseguir potencializar quem nasceu de novo. Exatamente. Porque vai ter essa necessidade da esperança. Apóstolo Pedro muito bem faz isso em suas cartas, né? Ao trazer a esperança novamente aos crentes, aos cristãos desanimados. Porque vocês estão desanimados. O que aconteceu que vocês estão desanimados? Eu vou falar o que é. A cobiça ao mundo, o desejo ao mundo. Vocês deixaram com que tal realidade, dominasse vocês, mas não era isso, era que o futuro que vindouro, o mundo sucumbisse o presente. Então, isso aí faz com que nós vejamos o quanto vai levar para outro agora, né? A adoração e o culto público, irmão, faça sentido para você. Faça sentido eu estar com os meus irmãos, estarem uns com os outros, né? Sim. É nessa compreensão. E é válido falar que só pegando já e fazendo essa mediação, a comunhão é uma disciplina que a gente que tem que forçar, irmão. É outra coisa, né? Tem gente que fala, não, eu sou assim mesmo, eu sou excluído, eu sou antissocial. Irmão, force isso aí, porque você tem que viver a comunhão. E isso vai nos levar para o culto público. O que é o culto público? É todo mundo reunido, né? O preto, com suas diferenças. O branco, o gordo, o magro, o rico, o pobre... Armínio. O arminiano, o calvinista, o pelagiano não. Pelagiano. O Breno e os voluntários. Ai, meu. Em um culto público ao Senhor, a qual todos os diferentes estão adorando ao único Deus. Uhum. E sabe o que é legal? Eu não sei se isso remete, né? Cai a isso, né, pastor? Mas o culto público, ele é algo que acontece já na eternidade. Sim. Já está acontecendo. Uhum. Então, nós, quando nos reunimos como um corpo, né, para um culto público, assim, é que nós estamos nesse lugar já vivenciando, compartilhando da eternidade. Na esperança, né, deslumbrando, assim, olhando para o... Nos juntamos com quem já está fazendo e ao mesmo tempo nós vivemos isso aquilo. É tão sério que quem gosta de faltar culto, irmão, você tem que aprender isso aqui, quem gosta de faltar culto. Eu completei 13 anos, desde quando eu voltei para Jesus com 17. Né? Eu inteirei 30, né? Então, cara... Parabéns, professor. Eu nunca faltei um culto quando eu estava congregando. Eu vejo gente... Eu vou logo lavar. Eu vou lavar aqui. Eu vou lavar. O cara troca culto por qualquer coisa, sabe? É lógico, às vezes tem motivo de doença, mas, cara, às vezes... não, eu vou num shopping domingo, eu não vou no culto, sabe? Não, eu fui no almoço de família, ainda usa a família. Não, primeiro a gente tem que coisar a família. Traz a família pro culto, tá entendendo? Porque o que é o culto? O culto é a reunião dos santos, provando da eternidade e louvando a Deus toda a semana, como diz o Anderson Freire, ensaiando o que vai acontecer no céu. É viver o presente com a perspectiva do futuro, cara. Sabe? É algo assim muito... E agora, com o fenômeno YouTube, a galera se acomoda, velho. Sabe? O YouTube é ferramenta para complemento, ele não substitui o culto público, a reunião da igreja.
Porque o próprio Hebreus vai dizer que Estou procurando aqui, pastor. Até essa questão aí, né, pastor? Quando a pessoa ela se coloca para estar só no YouTube, aquilo que o senhor falou, ela já não se coloca no lugar de prestar culto, mas no lugar de assistir o culto. Olha só como o autor de Hebreus vai afirmar isso veementemente. E não deixemos de nos reunir, como alguns já fazem, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora. Por que agora? Que o dia está próximo. Para onde ele está? É escatológico. É escatológico. É escatológico. É escatológico. Olha o texto sendo escatológico agora. Escatológico. Mais uma vez. Então, é lógico que a gente entende que existe algumas certas ocasiões, doença, né? Sim. Situações ali que de fato não dá para ir, né? Mas situações assim muito supérfluas que as pessoas faltam o culto público, eu acredito que faltam porque não enxergam com essa profundidade, isso, sabe? Exatamente. De que o que a gente está cultuando em comunidade ali, além de viver a comunhão juntos, nós estamos vivendo algo que é futuro, no presente. Então, é por isso que no culto há regeneração. É por isso que no culto há curas divinas, reconciliações, arrependimento. Porque é o futuro invadindo o presente, Arabasta. É a presença de Deus já na terra, evidenciado pela sua igreja. Aqueles que são governados por Deus, por meio do Espírito, que estão vivendo a realidade do governo, que vai acontecer no milênio, mas que agora nós estamos provando. Aleluia. Agora imagine Eu vou falar em línguas aqui. Aí está diariamente ali, ó, continuamente nas práticas. Agora imagina uma igreja entendendo isso e vivendo nessa perspectiva. Nossa, cara. Uau. Meu Deus. Nós não seremos, é verdade, perfeitos nesse presente momento, mas caminhamos até esse lugar, né, da plenitude, da unidade plena, né? É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o que a gente vive hoje é um devaneio, né, um prelúdio, né, daquilo que a gente vai viver lá na frente, mas a gente ainda consegue desfrutar disso hoje. Então o coração do crente que pulsa, né, com essa compreensão, com esse deleite já presente, porque ele vai se deleitar para sempre. Sim. Aquele dia que será para sempre, Sim. mas ele já está aqui ó, agora. Ele já está provando. Ele vai ter esse mesmo anseio que ele teve no primeiro dia até os últimos fins da sua vida e mais. Isso vai aumentar, diz o Senhor, que na medida que o futuro, né, esse dia vai se aproximando, a igreja vai... Sim. Mais. E isso vai alimentando a esperança, vai alimentando a fé e vai tornando mais sólido esse caminho de peregrinação. Aleluia, que a gente vai glória a Deus. Nossa, sensacional. Irmãos, nós estamos para finalizar mais esse podcast lindo e maravilhoso que, ó, meu pastor se emocionou aqui no final agora. Brincadeira. Eu quero perguntá-los, tem mais alguma coisa a acrescentar, porque eu vou finalizar esse podcast nesse naipe. Tá muito sobre show. isso, Murilo, que a gente estava falando agora. De Deus aqui. Rapaz, esse negócio... O Breno tá chorando ali, gente. Sobre isso que a gente estava falando agora, olha só. 2 Pedro 1,10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Sim. Tá vendo Faz só? parte. É um bom arminiano. Mas não, mas ele mencionou... Não, deixa eu parar. Eu ia falar. Porque ele veio. Então, vocês vão reafirmar dessa... Sim. Mas... Isso aqui é um encorajamento. Eu tô falando aqui do esforço, porque, Sim, a disciplina espiritual ela não tem mérito. O mérito todo é de Deus, é da graça de Deus, mas o esforço a gente precisa se esforçar. Boa, Thiago. Boa, meu arminiano. Meus irmãos, nós aguardamos, eu acho que eu posso falar isso por todo, aguardamos que esse podcast possa ser muito frutífero em sua vida, isso possa ser muito acrescentador na sua caminhada daqui em diante, você que já está nessa peregrinação e que se viu cansado, desanimado, né, nas disciplinas espirituais, né, pela falta, né, pela ausência dessa compreensão santa do que são essas disciplinas no nosso presente momento. Que esse papo aqui, né, junto com o pastor Felipe, com o irmão César, com o Charles, possa te trazer esperança, possa te trazer ânimo e anseio. Despertar. E te despertar.
Se no caso você está nesse sono, se encontra Nessa inércia, né? inércia, meu irmão. Sono da Ou indolência. procrastinando Ou isso. procrastinando dia a dia isso. Irmão, se esforce. Lute, porque de fato a natureza caída, o mundo presente, ele será o oposto. Ele vai caminhar para um lado contrário a essa verdade. Então, esforce, porque o Senhor nos traz por meio do Espírito, por meio da comunhão, por meio dos santos, nos levando para esse lugar. Amém? Glória a Deus. Eu ia falar um negócio aqui. Domingo você me fez fazer o aviso e a oferta. Eu quase preguei, você já disse. Mas deixa, um irmão, que sem pregar muito tempo. Muito bem, então nós agradecemos a sua participação. Por favor, deixe a sua curtida. Por favor, se possível, comentário, porque faz muitos dias que nós precisamos agora fazer engajamento novamente. Então, nos ajude, compartilhe com alguém e siga-nos nas redes sociais, Igreja Ascender. Tamo junto, Deus abençoe. Um beijão e até a próxima, meus amigos. Glória a Deus.